Amanda, a percepção da acessibilidade é uma demanda de todos os museus ou é algo específico de cada museu? Então, vamos falar sobre a questão da demanda da acessibilidade. É interessante que há um lado dessa questão dessa demanda que é obrigatório, que é a questão da acessibilidade física. Então, os novos museus, espaços que estão em reforma, manutenção, eles têm por obrigação, né, fazerem as adaptações físicas, arquitetônicas nos espaços. Os museus que são tradicionalmente patrimônio tombado e que ainda não fizeram essas manutenções, essas reformas, ficam na moita esperando uma hora que a obrigação for pegar, né, uma auditoria, uma coisa assim. Então, nós temos a obrigatoriedade quando ela é obrigatória e quando ela cai realmente em cima para cobrar. Tá? Em relação à acessibilidade comunicacional, os museus não têm obrigação de prepararem as exposições, as informações, a mediação em relação a essa questão de acessibilidade. Fazem se querem ou se não querem. Então aí vai muito do tipo de responsabilidade cultural e social do museu e da equipe do museu de querer implantar esse tipo de trabalho. Os museus que estão preocupados com os públicos, com os programas de ação educativa com os diversos públicos, esses correm atrás e querem desenvolver projetos. Outros se fazem de desentendidos. Basta entrar o público, tá bom. Estão mais preocupados com o número, né, do que com realmente a qualidade do atendimento ou de atender a uma faixa maior de públicos e chamando os não públicos também para dentro do museu. Exemplo de museus que têm um trabalho legal, que eu acho que é importante a gente citar porque são referências. Pinacoteca do Estado de São Paulo, um trabalho já de 10 anos nessa área. Museu do Futebol tem um trabalho lindo e foi implantado já pensando em acessibilidade. Museu de Arte Moderna de São Paulo tem um trabalho interessante. No interior de São Paulo nós temos alguns museus que são referências. Por incrível que pareça, Tupã, uma cidade tão longe de São Paulo, tem um trabalho lindo na área de etnologia e história da cidade, que é o Museu Índia Vanuiri, e outros museus, né, que também estão desenvolvendo esses projetos. Porém, eu acho assim, é necessário uma política cultural institucional. E isso depende de cada museu. Uma segunda pergunta em relação à mediação. Quando o espaço ele já está apto à acessibilidade, o visitante ele está livre ou o mediador tem que estar sempre presente? Qual seria o papel? Então, novamente, essa pergunta é muito legal. A questão é a seguinte. Primeiro, em relação à acessibilidade física, eu acho que ela tem que estar presente em todos os espaços. Então, a pessoa com deficiência tem que chegar e saber que ela vai entrar. Ela tem que ter entrada, tem que ter saída, tem que ter circulação. Então, isso é uma autonomia, isso não depende da pessoa que vai ajudar. O museu tem que proporcionar esse espaço físico. O que acontece? Alguns museus não tem nem isso. Então, a pessoa é presa, ela chega e ela tem que ser carregada para dentro do museu. O que acontece com museus que têm esse tipo de barreira física? As pessoas não vão. O constrangimento é tão grande que o público com deficiência não vai, já não vai. O público com deficiência motora, que quando ele percebe uma barreira física deste nível, ele já não frequenta o espaço. Então vai depender muito. Não tem barreira física, vai. Tem barreira física, não vai. Em relação à acessibilidade de informação, né? O público, por exemplo, diversos tipos de público têm preferências diferentes. Por exemplo, a pessoa com cegueira, ou cega, ou com baixa visão, ela gosta muito de ir sozinha. Existe uma preferência. Então, eles exigem muito que o museu tenha espaços de autonomia, que ele possa chegar, tocar num objeto, numa obra, ter uma exploração. Não gosta de chegar e achar que a pessoa vai ter que contar para ele o que tem dentro do museu. Ele fala, então por que eu estou no museu se é para ficar contando para mim o que tem? Eu quero participar. Então, as pessoas com deficiência visual são muito críticos. E isso é muito legal porque eles brigam. E eles são briguentos e as pessoas acabam fazendo. Então, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, nós temos uma galeria tátil de tanto que as pessoas com deficiência visual reclamavam que queriam chegar a qualquer hora, independentemente de ter ou não educador, pudessem aproveitar pelo menos de um espaço do museu. E eles conseguiram, de tanta reclamação, né? A gente insistia, mas na hora que o público fala, ele fala com muito mais força. Então, uma coisa é um profissional, e eu acho que você sabe que é isso, né? Uma coisa é o profissional chegar e falar com o chefe que é melhor fazer. Uma coisa é o público, né? Ou é o cliente chegar e falar, eu quero.
eu preciso, né? Eu vou lá para a auditoria e vou reclamar, eu vou para a secretaria e fazer a reclamação, então isso muda bastante. Então, assim, alguns, por exemplo, públicos, gostam mais da autonomia, cego é um. Já o surdo não, ele gosta de ir em grupo, então ele gosta mais do educador. A pessoa com deficiência intelectual, os grupos de pessoas que têm deficiências cognitivas, eles adoram grupo, porque eles gostam de ficar fazendo uma conversa entre eles são muito afetuosos, então eles gostam do afeto, da família, das pessoas. Então a gente tem que trabalhar, o museu tem que dar essas duas opções. Uma opção autônoma e uma opção também com atendimento de educador. Acho que essa seria o trabalho ideal. Muito interessante essa crítica do público e a autocrítica do museu, né? Do museu, exatamente. Uma terceira pergunta é com relação à percepção de quem não tem a deficiência para com as obras que estão sendo feitas de acessibilidade e para quem é o deficiente que necessita dessa acessibilidade. Não, é o outro olhar. Exato. Então, esse outro olhar da inclusão, ele é educativo, significa a longo prazo, né? Então as pessoas que entram no museu e não têm deficiência, elas estão um pouco se lixando se tem rampa, não tem, se tem elevador ou deixa de ter, se tem informação para todos os públicos ou não tem. Ela quer aproveitar o dela, ela está preocupada com o acesso dela. Ter o acesso para ela tá bom. Por que isso? Porque ela não tem um parente com deficiência, ela não está numa escola que ela é professora de uma classe que tem criança com deficiência e outras não, ela não trabalha diretamente com essa área, então essa pessoa, ela não percebe isso e para ela isso tanto faz. O que a gente tenta fazer? Que com acessibilidade mais visível, essa pessoa passe a olhar o museu de uma outra forma. E esse espaço de uma outra forma. A gente tem que educar as pessoas que não têm deficiência para que elas possam ser avaliadoras também. Agora, quando a pessoa tem um parente, um amigo, ela trabalha na área, ela é crítica. Mas senão ela não percebe. É que nem a gente, né? Durante muito tempo as pessoas com deficiências ficavam nas instituições, ficavam dentro de casa, a gente não tinha contato. No momento que a gente tem alguém na família, no momento que a gente vai viver a inclusão de uma forma pessoal, a gente aprende a ver. Isto é uma alfabetização cultural. Então é isso que a gente sempre fala. Eu sempre digo que às vezes eu preciso formar mais os que não têm deficiência do que os que têm. Uma convivência com essa educação, né? Claro, é uma educação, né? Isso vai sendo construído. Ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.